Olá, queridos, bom dia mais uma vez, louvado seja Deus por mais essa segunda-feira de estarmos aqui profeticamente, como voz profética do agir de Deus neste lugar, orando, buscando a face do Deus vivo, cada dia renunciando às nossas vontades e abrindo espaço para que o Espírito Santo de Deus possa nos guiar nas revelações do Pai, nas orientações do Pai para as nossas vidas. Eu tenho total certeza que quando entramos por essas portas e colocamos o nosso coração nesse momento que aponta para a eternidade, o sobrenatural de Deus é ministrado em nossas vidas. E assim nós vamos de fé em fé, de glória em glória. Louvado seja Deus por essa segunda-feira, louvado seja Deus pelo dom da vida, louvado seja Deus por cada detalhe da nossa vida. E cremos que aqui acontecem coisas que nos apontam a eternidade e uma vida abundante hoje. Porque o nosso Deus é um Deus do passado, é um Deus do futuro, mas é um Deus de agora. É o Deus conosco, Ele está dentro de nós, Ele habita em nós. Portanto, Ele é o Deus conosco, é o Deus desse exato momento. Grande eu sou. Eu quero compartilhar com a amada igreja uma mensagem que com certeza vai edificar as nossas vidas. Não a minha mensagem, não a minha eloquência, mas o poder que há na palavra, porque a palavra é Cristo, o Verbo encarnou e habita em nós, através do Espírito Santo de Deus, que é a voz profética da igreja, a voz que clama no deserto, a voz que anuncia a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de todo aquele que crê. Amém? Eu quero compartilhar o texto de João, capítulo 19, 30, que diz assim, uma pequena frase que Jesus disse na cruz: está tudo consumado. Está tudo consumado, disse Jesus. Nas tuas mãos, meu Pai, eu entrego o meu espírito, está tudo consumado. Tudo já está escrito, tudo já está posto. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é inspirada por Deus e já está escrito, já está pronto. A obra de Cristo já está consumada. O Cordeiro de Deus foi imolado e ao terceiro dia ressuscitou, religando o homem a Deus. Tudo já está consumado, mas ainda não terminou. Glória a Deus. Como assim? Tudo está consumado, mas ainda não terminou. A voz profética do Espírito Santo continua agindo. Vou repetir, a voz profética do Espírito Santo continua agindo. Jesus consumou toda a obra que o Pai determinou, tanto que lá no Calvário, Jesus disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a sua vontade. O Cordeiro de Deus, como disse João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus, ele foi imolado. E Jesus, em suas últimas palavras com os discípulos, pós-morte, já ressurreto, ele fala: olha, nós vamos nos encontrar. E ele falou assim: ide
finalzinho do livro de Marcos: ide e fazei discípulos, ensinando todas as coisas que eu vos ordenei. Ide e fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que eu vos ordenei. Está tudo consumado na cruz, mas ainda não terminou. Em Apocalipse diz: sede fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ainda não terminou. Por quê? Porque agora Jesus, naquela corrida, ele foi na cruz e ressuscitou, estendeu a mão e passou o bastão para eu e você, para a igreja. Estendeu a mão: agora é com você, igreja, corre para o alvo, corre e anuncia, e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando tudo que eu vos ordenei. Passou o bastão para a igreja. Está tudo consumado, mas ainda não terminou. Eu não vos deixarei. Ei, você continua a obra, mas não te deixarei sozinho. Descerá sobre ti o Espírito Santo de Deus, a voz profética que está dentro de nós, habitando dentro de nós, aleluia, continua agindo. Está tudo consumado em Cristo, mas não terminou, porque a igreja continua o que Jesus deixou para que eu e você desse seguimento, aleluia. A voz profética do Espírito Santo continua agindo. O vento impetuoso continua soprando. Aleluia. O vento impetuoso continua soprando, continua dando a revelação do Pai para os filhos. Aleluia. A igreja é a voz profética no mundo de hoje. Jesus já anunciava isso para os seus discípulos. Pedro: sobre esta pedra, Pedro, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ei, a igreja avança. A igreja é a voz que clama no deserto. A voz não vai ser calada até o dia dele retornar. Varões, porque estão olhando para os céus, esse Jesus que subiu voltará. Pastor passando para a igreja: vai. Você, igreja, é a voz profética, é a voz do que clama no deserto, anunciando a misericórdia, anunciando a longanimidade, anunciando a benignidade, anunciando o amor e estabelecendo a justiça divina na face da terra. Está tudo consumado, mas ainda não terminou. Nós somos a voz profética do século 21, aleluia. Está tudo, guarda essa frase: está tudo consumado. Cristo fez a parte dele, agora cabe a nós, como os discípulos do Senhor, continuar essa maravilhosa obra de anunciar a volta de Jesus. Ide e fazei discípulos. Veja bem que não se trata mais de você ficar vencendo pecadinhos, porque o pecado já foi resolvido na cruz. Agora é a intimidade com o Espírito Santo. Agora é saber dessa vocação de que nós, a igreja, é a voz profética, é a voz que anuncia o amor, é a voz que anuncia a redenção, é a voz que anuncia a justiça, é a voz que anuncia a misericórdia. Ei, ensina o que tudo eu os ordenei. Há uma ordenança em nós que somos discípulos.
não podemos negligenciar. Como eu disse, o Pentecoste continua, a reunião no cenáculo continua, línguas de fogo, como se fossem línguas de fogo repartidas sobre nós, e o Espírito Santo tomou aquele ambiente. Ei, continua, a igreja ela é viva, a igreja ela avança, a igreja é a voz profética através do Espírito Santo que habita em nós. Não podemos calar os nossos lábios. Tem até um louvor que diz, né? Não vou calar meus lábios, vou profetizar. O Espírito Santo nessa manhã está dizendo em minha igreja amada, que foi comprada com sangue precioso, aleluia, não podemos deixar a nossa boca fechada, devemos anunciar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar. Nenhuma maldição te alcançará sobre tua vida, vou profetizar. Nenhuma maldição, aleluia, nos alcançará. Sei que Deus tem para todos nós um manancial de muitas águas. Aquele que beber dessa água que eu estou falando nunca mais terá sede. Oh, Jesus falando para a mulher samaritana.